Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Muitas vezes a nossa memória é curta, não é mesmo? E isso é um fato porque, antigamente, as pessoas exercitavam mais a memória. E quando eu falo antigamente, é antigamente mesmo. Na época que não tinha sequer material para livros serem escritos. Então as pessoas guardavam as coisas de cabeça. Por exemplo, na Grécia Antiga, aqueles poemas de Homero eram recitados oralmente. Então as pessoas guardavam aquilo na memória e recitavam. Só que aí a memória foi sendo utilizada cada vez menos por conta dos livros, por conta, das ferramentas que nós temos para guardar as coisas, não memorizar e etc. E acaba que hoje nós somos mais esquecidos do que os nossos antepassados. E um outro dado é que, às vezes, quando nós estamos passando por certas adversidades, aí é que a nossa memória falha mesmo. E eu digo isso porque vou dar o exemplo de Pedro, aquele famoso episódio no qual Pedro andou sobre as águas. Jesus chamou Pedro: Pedro, sai do barco, pode vir, ande sobre as águas e venha ao meu encontro. Pedro titubeou no primeiro momento, né? Afinal, poxa, andar sobre as águas, quebrar uma lei da física, algo ali sobrenatural, milagroso, extraordinário, é diferente, né? Mas Pedro foi. Só que a Bíblia relata que quando Pedro reparou no vento forte e na tempestade que estava ocorrendo, Pedro começou a afundar. Perceba que naquele momento, Pedro não se lembrou dos feitos de Jesus. Pedro não se lembrou que Jesus era aquele que transformou água em vinho. Pedro não se lembrou que Jesus era aquele que podia ressuscitar mortos. Pedro não se lembrou que Jesus era aquele que tinha a capacidade de multiplicar pães e peixes. Não, na hora do aperto, nada disso veio à memória do apóstolo. Assim como o povo hebreu, que quando estava no deserto, reclamou, achou que Deus tinha largado eles, reclamaram da comida, sentiram até saudades das cebolas do Egito. Ou seja, o povo tinha acabado de ver Deus abrir o Mar Vermelho, fazer coisas sobrenaturais para libertá-los do Egito. E ainda assim a memória falhou na hora do aperto. Mas não é assim conosco também? Quando estamos enfrentando desafios, tendemos a esquecer quem Deus é e o que Deus fez.
Arrancamos os cabelos da cabeça, perdemos o sono e ficamos desesperados. Como solucionar isso? Bom, a Bíblia diz no Salmo de número 44, versículo 1: como os nossos próprios ouvidos ouvimos, com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Ou seja, o salmista está falando que eles sabiam o que Deus já havia feito. Meu irmão, minha irmã, nós devemos sempre trazer à nossa memória aquilo que traz esperança, como diz a palavra do Senhor. Devemos sempre lembrar do que Deus já fez, não apenas na Bíblia, mas também na história, mas também na nossa vida. A melhor forma de mantermos a paz, a confiança é lembrando que Deus já fez. Porque se ele já fez, ele pode fazer de novo. Se ele já fez, ele tem poder de fazer novamente. Jesus instituiu a última ceia, instituiu na última ceia, justamente o memorial para que nós constantemente lembrássemos acerca do que ele fez. Morreu em nosso lugar, estabeleceu a nova aliança. Ei, todo dia nós temos que comer o pão diário, assim como o maná do Êxodo, não é mesmo? Todo dia nós devemos lembrar a respeito do que Deus já fez, porque isso não é simplesmente olhar para o passado. Não, é sim olhar para o passado, mas em algo que influencia o presente e o nosso futuro também. À medida que nós lembramos o que Deus já fez, nós temos paz no coração porque nós sabemos quem Ele é. E não temeremos as adversidades, os vales, as tempestades e os gigantes que se levantarem. Portanto, meu irmão, minha irmã, sempre medite nas Escrituras. Lembre do que Deus já fez também na sua vida, para que você renove a sua esperança. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você tem o desejo de ler melhor a palavra de Deus, de saber como ler a Bíblia, seja você alguém já experiente que quer ler de forma otimizada, ou alguém que está aprendendo agora, há uma oportunidade para você. Por um valor que cabe no seu bolso, apenas R$19,90, você terá acesso a um aulão no qual você irá aprender como ler a Bíblia. E como eu disse, independente se você já está na igreja, já lê a Bíblia há anos ou se está começando agora. E não apenas isso, adquirindo esse acesso à aula, você ainda ganha de presente um e-book, um livro digital que vai te ensinar mais a respeito deste tema de como ler a Bíblia. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Está muito barato e ainda você ganha um presente, que é este livro digital. Vou deixar o link logo abaixo aqui, juntamente com a mensagem do Café com Fé. Não perca essa oportunidade. O investimento no conhecimento, e ainda estamos falando de um conhecimento da palavra de Deus, é algo super válido. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.